Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, duas teorias evolutivas, duas formas de explicar os mecanismos da evolução. A girafa, ela nasceu com o pescoço comprido ou esse pescoço ele foi sendo aumentado ao longo das gerações? Como que isso acontece? É nessa aula de hoje que nós vamos ver as duas teorias evolutivas de Lamarck e de Darwin. E ao final dessa aula, eu queria que vocês me respondessem o seguinte: o urso polar, ele é branco porque vive na neve ou ele vive na neve porque ele é branco? Se liga nessa aula que está começando. Bora lá. Então vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula falando sobre teorias evolutivas. Bom, antes da gente falar sobre evolução propriamente dito, nós temos que lembrar que quando começou-se as primeiras discussões de como que a vida surgiu e de como os seres vivos, foram surgindo, a primeira ideia foi a ideia do fixismo, também chamado de criacionismo. O que era isso? Era a ideia de que todos os seres vivos eles foram criados por Deus. Se eles foram criados por Deus, eles foram criados da forma com que eles são, com um propósito específico. Ou seja, os seres vivos, eles não sofriam mudanças com o passar do tempo, porque eles foram criados daquela forma. Então não havia essa ideia de sucessão, não havia essa ideia de evolução que nós temos hoje, tá? Então, portanto, o fixismo, ele não acredita em evolução, não existe evolução. Então não se discutia esse conceito, nesse tempo. Ao passar do tempo, pesquisadores, filósofos ainda na época, eles começaram a analisar que alguns seres vivos apresentavam características intermediárias entre dois outros. E eles começaram a perceber que provavelmente haveria uma mudança lenta e gradual durante as gerações em que um ser vivo ele poderia originar uma outra espécie diferente. E aí começou a ideia do evolucionismo, tá? Perdão. Então, durante esse período de evolucionismo, é lógico que se passou a discutir esses mecanismos de evolução. E aí é que surge a nossa aula de hoje sobre teorias evolutivas. Então, só para definir para vocês o que seria evolução, eu coloquei aqui a anotação para vocês. Vou ler. É um processo que, ao longo das gerações, as melhores adaptações surgidas em uma população, que garantem melhores chances de sobrevivência e reprodução, elas são selecionadas, acumulando diferenças genéticas, e isso leva ao surgimento de uma nova espécie. Tá? Então, o que seria isso, traduzindo em palavras mais simples? É um processo que, ao longo do tempo, as melhores características vão determinando quem vai sobreviver. E o acúmulo dessas características pode ser o suficiente que vai diferenciar em uma nova espécie, tá? Então esse é o processo da evolução. E ela não é rápido como muitos imaginam, tá? Ela é um processo lento, gradual, que depende, está intimamente ligado ao processo reprodutivo. Tudo bem? Vamos ver então essas teorias evolutivas. Então, só para relembrar, tá? Como a vida surgiu, nós já tivemos essa aula, em que vocês já tiveram essas teorias. Primeiro, já falei para vocês do criacionismo e o fixismo, que era por uma criação divina. Então, a vida surgiu a partir do momento em que Deus criou ela. Teve a ideia da teoria da panspermia ou cosmogênese, em que os primeiros seres vivos, não importa onde ele surgiu, mas aqui no planeta Terra ele surgiu vindo de meteoritos, tá? Então a vida na Terra surgiu vinda de uma vida primitiva trazida por meteoritos e aí a partir dos mecanismos evolutivos a vida foi originando, ficando cada vez mais complexa e surgindo toda essa biodiversidade que nós temos hoje. E a teoria mais aceita e difundida, é a teoria da evolução química ou simplesmente a teoria de Oparin e Haldane, que eles desenvolveram com base na composição química da Terra primitiva e por meio de reações químicas ocorridas com gases, ocorrida lá com calor, descargas elétricas, vapor de água, tudo foi originando a matéria orgânica, conservados e aí por evolução foi surgindo então os seres vivos e a biodiversidade que nós temos hoje, tá? Só para resumir esse contexto de como a vida surgiu. Depois que falou como que a vida surgiu, aí começou-se a teoria, os pensamentos de como essa biodiversidade foi surgindo.
como que ocorreu o surgimento de todas essas espécies a partir daquelas vidas primitivas. Não, então teve a teoria da abiogênese, né, que era simplesmente aquela uma que a vida surgia a partir da matéria sem vida, né? Lembra que tinha a atuação da força vital e ela transformava a matéria sem vida em um organismo vivo, tá? Essa daí que, né, rapidamente foi colocada a xeque, né, pela biogênese. E a biogênese, ela dizia o quê? Que a vida, ela surgia a partir de uma vida pré-existente, tá? Então precisava de um ser vivo para ela ir originando outras espécies, tá? Outros seres vivos. Daí é que surgem então as teorias evolutivas que nós vamos falar nessa aula de hoje. Então daqui sai a nossa aula de lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Tudo bem? Se bem que lamarquismo, né, o Lamarck tinha até mesmo alguns conceitos aí que ele utilizava, né, que era de certo ponto, né, puxando ali para a biogênese. Mas como ele foi o primeiro a se discutir o surgimento de espécies, né, aí ele traz a sua grande importância e contribuição aqui para a evolução. Então vamos falar primeiro, né, dele, Jean-Baptiste Lamarck, que na verdade o nome dele não era Lamarck, né? O nome dele era Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, né? Vocês viram o meu francês perfeito como é que é, né? Bom, ele era considerado, né? Ele era do exército, né? Da armada. Ele foi considerado um cavaleiro, né? Cavaleiro de Lamarck, né? Ele foi batizado com esse nome aí depois. E aí ele ficou conhecido como Lamarck, né? Então o nome dele não era Lamarck. Ele nasceu aí, né, em 1744 e faleceu em 1829, tá? É francês. Bom, o que o Lamarck teve de contribuição então nessa história, né, das teorias evolutivas? Ele analisando, né, ele era um estudioso, ele era muito, né, trabalhava muito com essa parte ligada à botânica, né? Ele escreveu um livro que é daí do livro que ele fez, né, que ele escreveu, que ele começou a se destacar, né, isso depois que ele saiu do exército. E aí ele começou a ganhar, né, destaque na comunidade científica, né? Foi recomendado por vários pesquisadores da época para assumir cargos, né, de professor, tá, acadêmicos. E aí ele começou a ficar conhecido. Ele criou vários termos ligados, né, ao que nós temos hoje. Inclusive o termo biologia foi ele que o utilizou, né? E aí ele começou, né, nos seus estudos, na sua vida acadêmica, e ele começou a observar as espécies. E ele começou a perceber que as espécies elas sofriam alterações durante a sua vida. E ele falava que essas alterações que essas espécies, né, esses seres vivos iam adquirindo, era buscando uma perfeição, tá? Esse conceito que depois, né, ele foi se tornar a teoria do uso e desuso, tá? Mas já vamos falar sobre isso aí. Então ele falava que os seres vivos eles iam se modificando ao longo do tempo, né? Eles mesmos iam se modificando, buscando a perfeição, tá? Bom, ele falava também que os seres vivos eles deveriam se esforçar para obter essas modificações. Não era assim, de repente, ele conseguiu, por acaso, ele conseguiu fazer uma alteração no corpo dele. Não. Essa alteração dependia de um esforço. Ele tinha que querer, ele tinha que batalhar por isso, tá? E ele falava também que essas características que elas eram adquiridas, elas poderiam ser transmitidas para os seus descendentes. Então ele passava, todo por esforço que ele adquiriu essa característica nova, ele podia passar para os seus filhos, tá? Essa foi a base, né, que fundamentou as teorias do Lamarck para fazer a teoria evolutiva dele, tá bom? Bom, aí então, no livro que ele lançou, né, chamado Filosofia Zoológica, lá em 1809, ele deixou essas duas leis aqui bem claras que fundamentavam a teoria evolutiva dele. A primeira, que era a lei do uso e desuso, que apesar de estar aqui no livro dele e a gente acreditar, né, essa base científica para o Lamarck, mas era uma convenção que muitas pessoas já tinham antes do Lamarck mesmo, né? Então, a sociedade já acreditava realmente nessa lei do uso e desuso. O que era isso? Ele falava assim, ó, que no processo de adaptação para o meio ambiente, se você usar, né, determinada parte do seu corpo, você vai desenvolver ela.
E se você não usar determinada parte do seu corpo, você pode atrofiar ela. E isso, na cabeça das pessoas, era lógico. Por quê? Pensa em uma pessoa que ela, né, desenvolve o seu trabalho por um trabalho braçal, ela precisa de fazer força ali. Quanto mais a pessoa levanta peso, ela, né, pratica aquela atividade, mais forte os braços dela vão ficando, né? O músculo fica maior, tá? Então a pessoa começa a desenvolver. Então, analisando esse aspecto, parecia ficar comprovado que quanto mais você usa determinada parte do seu corpo, mais ela vai se desenvolver. E o contrário também é válido. Se você não usa muito essa parte do seu corpo, ela vai acabar atrofiando. Haja visto, por exemplo, pessoas, né, que não movimentam as pernas por um acidente, né, houve uma ruptura ali da medula e a pessoa ficou paralítica. Não tendo movimentação das pernas, o que acontece? Aqueles músculos da perna começam a atrofiar, tá? Então parece lógico essa lei do uso e desuso, né? Já vamos ver alguns reflexos disso, né, nas teorias dele. E a lei da herança das características adquiridas. O que ele falava com isso? Ele falava que todas essas características que o ser vivo adquiriu com o uso e o desuso, elas eram possíveis de serem transmitidas aos descendentes. Então, a característica que a pessoa adquiriu, através do esforço dela, era passado para os seus filhos. Ok? Bom, segundo essa teoria do lamarckismo, como que ele explicaria, por exemplo, essa situação aqui do pescoço das girafas? Ele não falou, né, esse exemplo aqui, né, ele não deu essa explicação do pescoço das girafas. Mas é que essa explicação, né, é perfeita, é muito didático para a gente comparar as ideias do Lamarck e as ideias do Darwin. Tá? Então fica didaticamente visível para a gente, né, essa diferença. Tá? Então, vamos analisar o seguinte. As girafas, né, elas tinham um ancestral, o ancestral dela tinha o pescoço curto, tá? E a gente sabe que as girafas modernas, atuais, elas têm o pescoço comprido. Então, o que explicaria as girafas saírem de um ancestral com o pescoço curto para virem, né, para as girafas modernas com o pescoço comprido? Então, segundo a teoria do lamarckismo, como que, né, ela explicaria essa evolução do pescoço das girafas? Explicaria da seguinte forma. Olha aqui, ó. As girafas com o pescoço curto, elas comiam somente as folhas das árvores que elas alcançavam. Só que, imagine, se essa população de girafas aumentasse, todas as folhas, né, da parte de baixo das árvores, onde elas alcançam, acabariam. E aí? E aí é que ia sobrar as folhas na parte mais alta da árvore, na copa das árvores. E aí essas girafas não alcançavam mais. O que acontecia? Com o passar do tempo, né, dia após dia, essas girafas elas começavam a esticar o pescoço dela, forçando então para pegar as folhas mais altas. Esse esforço de esticar o pescoço dela para tentar alcançar as folhas mais altas, com o passar do tempo, com o passar das repetições, né, dia após dia repetindo esse esforço, o pescoço delas ia gradualmente crescendo. Aos poucos, né, a partir do esforço dela, o pescoço da girafa ia crescendo. Uma vez que essas girafas já tinham um pescoço maior e alcançavam as folhas maiores, chegava no momento em que elas iriam se reproduzir e ter filhos, os filhos dessas girafas aqui já nasceriam então com essa característica que foi adquirida pelos pais, do pescoço comprido. Então, essa era a representação da teoria do Lamarck. Através do esforço, do uso e desuso, a característica do pescoço comprido ela foi adquirida. E através da reprodução, essa característica adquirida ela foi transmitida para os descendentes. Então, fechou a teoria do Lamarck. Tá? Era isso que ele dizia. E essa teoria do Lamarck, embora, né, para nós pareça conter um fundo de lógica, ele passou durante muito tempo, né, desacreditada pela comunidade. Mas, né, depois do seu falecimento, né, essa teoria começou a ganhar mais força. Ok? Bom, essa teoria, ela sofreu, né, algumas pessoas não aceitavam muito bem essa teoria. Tá?
E diversas pessoas criticavam, né, a teoria do Lamarck. Um experimento que foi realizado por um pesquisador alemão chamado de August Weismann, não que o Weismann, né, queria provar que o Lamarck estava errado, não. O Weismann ele queria, na verdade, comprovar que o que algumas pessoas falavam, né, não era verdade. E não tinha relação, né, com comprovar que estava errado a teoria do Lamarck. Tá? Ele não era contra o Lamarck, tá? Mas ele era um pesquisador e com os experimentos dele, ele queria comprovar algumas coisas. Tá? Então, né, o Weismann, que viveu ali ó, de 1834 a 1914, o que ele fez? Ele falou o seguinte, né? O que motivou ele a isso é que muitas pessoas falavam, por exemplo, né, da transmissão das características adquiridas. Como, por exemplo, falavam assim, que no caso de judeus, né, era comum se fazer uma cirurgia de circuncisão. Né? E os judeus que eram circuncisados, os filhos, falavam que os filhos já nasceriam sem, né, a região do prepúcio, já nasceriam circuncisados. Então, ele, para provar, né, que essa regra que o pessoal falava, que poderia ser transmitida, essas características, né, adquiridas, ele fez um experimento. O que ele fez? Ele pegou camundongos, tá? E esses camundongos, ele cortou o rabo dele, a cauda. Então ele foi lá e cortou a caudinha do camundongo. Ele ficou um camundongo sem cauda. Ele pegou esse camundongo e cruzou os camundongos sem cauda entre si. Então, o que aconteceria? Por essa teoria de transmissão das características adquiridas, o que era de se esperar? Que o filho, né, desses camundongos nasceria também sem cauda. Ué, não foi uma característica que foi adquirida, a ausência de cauda? Então, se eu cruzasse eles, teria que nascer camundongos sem cauda. E não, o que ele obteve? Camundongos com cauda, filhos, né, com cauda. E aí, o que ele fez? Cortou de novo, agora dos filhos, né? E fez o cruzamento de novo. E aí, o que ele obteve? De novo, camundongos com cauda. O que ele fez? Cortou as caudas de novo. E assim ele foi fazendo durante geração após geração, tá? Durante 20 gerações que ele testou, fazendo esses mesmos cortes na cauda e cruzando os camundongos entre eles, ele não observou em nenhum caso em que a cauda, né, nasceria mais curta ou regredida, ou então nasceria sem a cauda. Então isso levou a crer que, né, essa característica, né, essa lei de transmissão das características que foram adquiridas estava errada, tá? O Lamarck até falava, né, ele falava assim, que as características, olha como o Lamarck era esperto, né, ele falava que as características que tinham que ser, né, que eram transmitidas para os descendentes, eram aquelas que foram adquiridas por uso e desuso, mas que eles batalharam para conseguir, que eles desejavam aquilo, que se esforçaram para isso. Esse exemplo da cauda, né, cortar a cauda dele, foi uma coisa forçada, não foi uma coisa que o camundongo se esforçou para obter. Tá? Por isso que ela não era transmitida. Tá? Então, Lamarck era esperto também, né? Então, ele percebeu o Weismann que, né, estava errado nessa lei de transmissão das características adquiridas. Tudo bem? Bom, aí é que veio a segunda teoria. A teoria evolutiva proposta, então, por Charles Darwin. Tá? Darwin, ele era um inglês, tá? Charles Robert Darwin. Tá? Então, nasceu ali em 1809, no ano da publicação, né, do livro do Lamarck. E ele faleceu em 1882. Tá? O Darwin, ele era, né, filho de o pai dele era muito conhecido na cidade, ele era um médico famoso na cidade, ele era de uma classe social já, né, bem rica, né? E o pai dele acabou financiando uma viagem, né? O Darwin ele não se encaixava muito, né, na sociedade, ele fez diversos cursos, ele frequentou faculdade de medicina, não terminou. O pai dele colocou ele para entrar para o clero, ele não foi para frente, né? Até que ele resolveu, né, ser naturalista e sair numa expedição, numa viagem que o pai dele, né, a muito custo, ele acabou financiando, né? Convenceu o pai a financiar essa viagem. E aí ele foi nessa expedição a bordo do HMS Beagle, né,
para dar uma volta ao mundo aí, fazendo expedições, tá? Ele ficou nessa viagem de 1831 a 1836, né? 5 anos a bordo desse navio, fazendo essas viagens, tá? Ele fazia anotações em todos os lugares que ele parava, ele coletava amostras de todos os seres vivos e rochas que ele podia, tá? E sempre que ele podia, ele mandava essas amostras todas de volta para a Inglaterra, né? De barcos que vinham, né, auxiliar, né, nessa expedição. E aí ele começou, depois que ele retornou de viagem, ele se aprofundou nesses estudos, analisando todos, né, a sua coleta, né, e as suas anotações. Bom, chegou ao ponto em que, em 1859, o Darwin ele publicou o livro então dele, chamado de A Origem das Espécies. Foi um livro que, na época, ele já começou um sucesso enorme, tá? Porque ele já era muito conhecido pelas suas anotações, pelas suas publicações aí. Ele ficou muito conhecido na sociedade científica, tá? E lá nesse livro da Origem das Espécies, ele né, contava sobre o princípio, né, a fundamentação teórica dele, né, de evolução, chamada de seleção natural. Tá? E o que era a seleção natural? Era um processo em que o meio ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados, tá, para sobreviver ali. Ou seja, ele seleciona as melhores adaptações. Tá? Muita gente fala que ele seleciona os mais fortes. Está errado falar que é os mais fortes, porque força nem sempre é a melhor adaptação. Tá? Pode ser que num determinado ambiente o tamanho seja o melhor, né, a melhor adaptação, a resistência ao frio, a resistência ao calor. Tá? Então, a palavra-chave para a seleção natural é selecionar a melhor adaptação. Tá bom? O Darwin, inclusive, admitiu que muito, né, da teoria evolutiva dele foi graças ao Lamarck. Né? Então, isso ganhou mais destaque ainda a importância do Lamarck para as teorias evolutivas. Tá? E ele foi influenciado por um outro pesquisador que chegou nas mesmas conclusões que ele em um estudo paralelo que não tinha contato, que foi o Wallace. Tá? O Wallace foi de um outro pesquisador inglês que chegou nas mesmas conclusões com o Darwin, sem conversar com ele, sem copiar nada, em um estudo feito, né, na parte da Malásia, na Indonésia, né, que ele também chegou com as mesmas conclusões. Tá? Não o mesmo nome de seleção natural, mas as mesmas ideias do Darwin. Tá? Só para falar um pouquinho do Wallace, né, só por, né, não passar batido, porque o Wallace teve um mérito muito grande nas teorias evolutivas. Então, ó, Alfred Russel Wallace, tá? Em que inclusive ele, né, o pai dele reivindicou um parentesco com William Wallace, né? Para quem assistiu aí o filme do Coração Valente, né? Que foi aquele, né, escocês que lutou pela independência, né? Então ele tem, de certa forma, tem um parentesco então aí com William Wallace, tá? É bacana de se saber essa notícia aí, né? Então, ó, o Wallace, muita gente trata o Wallace também como um competidor do Darwin, né? Como ele competia com ele, que ele queria roubar a ideia do Darwin, nada a ver, né? O Wallace ele foi um cara um pesquisador muito bom. E ele chegou nas mesmas conclusões, né? Praticamente sem ajuda, né? E fazendo com bem menos recurso que o Darwin, né? Ele não tinha as condições financeiras que o Darwin tinha, né? E ele chegou nas conclusões exatas ali, né? E ele mandou um manuscrito para o Darwin em 1958, um ano antes do Darwin publicar o livro. Então a ideia, né? Quem teve a primeira ideia publicada foi o Wallace, não foi o Darwin, né? E aí o Darwin leu o manuscrito do Wallace, né? Eles se corresponderam. Algumas cartas que foram sendo achadas depois, inclusive, né, falava que o Wallace ele não queria ter esse mérito todo, né, e ele queria que o Darwin publicasse também. E eles promoveram uma parceria junto, né, de publicarem juntos uma edição, né. Então, ele teve uma importância gigantesca no trabalho do Darwin, tá? Então, tanto que essa teoria, né, evolutiva do Darwin, algumas pessoas também citam Wallace e Darwin como, né, donos dessa teoria evolutiva, tá? De tão importante que ele foi, né, nesse período aí, certo? Bom, continuando.
Vamos falar então um pouquinho da viagem do Darwin. Como que foi essa viagem do Darwin? Então eu já falei para vocês que durou 5 anos e foi de 31 até 36, né, a bordo do Beagle. E ele fez estudos geológicos, de botânica e de zoologia, tá? Bom, ele foi coletando, né? Falei que eles coletavam muitos exemplares e mandavam tudo de volta para Cambridge. E o ponto, talvez o ponto auge, né, que o Darwin começou a ter as ideias, né, sobre evolução, foi quando ele chegou no arquipélago de Galápagos. O arquipélago de Galápagos, aqui eu coloquei o mapa para vocês só para mostrar o roteiro da viagem dele, né? Então ele saiu ali, ó, né, do Reino Unido, desceu, veio primeiro parar aqui, ó, na costa, né, sul-americana, aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, inclusive, né, o Darwin relata nas suas anotações que ele ficou muito mal impressionado porque ele chegou na época aqui onde estava tendo escravidão, né? E ele era um abolicionista, né? Então ele ficou super chocado como que os negros eram tratados aqui no Brasil, tá? Depois ele deu a volta aqui embaixo, pela Terra do Fogo, subiu pela costa aqui, né, da América do Sul, a costa oriental aqui, né, ocidental, né. E aí, o que que ele fez? Ele subiu e aí chegou até aqui no ponto dessa ilha de Galápagos, tá? Quando ele chegou em Galápagos, para quem não sabe, ela pertence ao Equador, tá? É um arquipélago, são várias ilhas. Quando ele chegou aqui em Galápagos, ele reparou, né, nas ilhas ali que compunham esse arquipélago, diferentes aves. Ele acreditava que essas aves eram de espécies, eram da mesma espécie, mas na verdade se tratavam de espécies diferentes de uma ave chamada de tentilhão, tá? E ele reparou a diferença no formato do bico dessas aves. E a distância é uma distância pequena entre uma ilha e outra. E ele falava, olha, como essa distância é pequena, num local, né, bem isolado aqui, tem tantos tipos assim, né, de bicos diferentes para essas aves. E ele começou a pensar o porquê, né, que né, esses bicos surgiram assim, essas espécies surgiram ali. Por que acontecia isso? Aí ele analisou o seguinte, né, ele chegou numa brilhante conclusão, que esses bicos dessas aves, eles eram adaptados para alimentação daquele local. Ou seja, dependendo do formato, né, do bico ali da ave, ela conseguiria ter vantagem sobre outros formatos de bico para pegar o alimento naquela região da ilha, tá? Então, ó, esses bicos maiores aqui, eles se assemelham àqueles alicates de quebrar nozes, né? Aqueles alicates grandes de nozes. Por quê? Porque essas aves, nesse local da ilha, eles se alimentavam de sementes grandes e duras. Então, eles precisariam de um bico bem reforçado para quebrar essas cascas. Ao passo que, né, numa outra região, numa outra ilha, o bico das aves já eram menores e eles tinham um formato especializado para fazer cortes, né? Porque essas aves se alimentavam de insetos, então permitia aqui, ó, agarrar e cortar insetos, tá? Se assemelhavam então àquelas tesouras de podas de corte, né? Já em outro lugar, né, da ilha ou em outra ilha, esses tentilhões, eles apresentavam um bico, ó, fininho, tá? Comprido e fino, que se assemelhavam a uma pinça, tá? Por quê? Porque essas aves se alimentavam de insetos que ficavam, ó, escondidas em fendas existentes no solo. Então eles precisavam cutucar ali o solo e pegar um inseto, às vezes num local bem estreito e escondido, tá? Já outros aqui, ó, né, esses aqui também se alimentavam de sementes, só que eram sementes pequenas. Então se assemelhava a um alicate de quebrar sementes, né, quebrar nozes, só que pequeno, tá? E aqui, eles se alimentavam, né, eles tinham um bico, né, fino também, e se alimentavam de néctar das flores que estavam enfiadas no meio de cactos ali. Então, para não espetar o olho, não espetar o rosto, né, e conseguir absorver esse néctar todo, eles tinham esses bicos afinados, né, bem compridos e finos, como um alicate, né, de ponta mais fina aí, tá? Então, o que que ele percebeu? Ele percebeu que essas aves, elas apresentavam formatos de bicos que eram vantajosos para elas naquela região.
Então, olha só como que ele percebeu que as adaptações traziam vantagens para essas aves sobreviverem, tá? Foi aí o grande passo que ele deu para a sua teoria evolutiva. Aí, né, então o que que ele dizia? Ele dizia que todos os seres vivos ali, eles apresentavam as melhores adaptações para sobreviverem. E ele, inclusive, no livro dele, ele mencionou que, né, o ser humano ele poderia ter um ancestral, né, ele trazia que os ancestrais, né, eram seres que traziam informações genéticas em comum, tá? E ele falava que o homem e o macaco poderiam ter sido, né, lá atrás, ter tido um ancestral em comum, tá? E isso ele foi muito ridicularizado pela sociedade. Lembrando que a sociedade, né, ela era muito fortemente católica, fortemente religiosa, e muitos deles acreditavam ainda, né, nessa teoria da criação divina. Então, essas teorias de que Darwin falava que as espécies elas iam se modificando com o tempo e uma espécie poderia ir originar outra, né, assim como o ser humano, ele poderia ter sido originado a partir de uma espécie ancestral, com um macaco, por exemplo, né? Ele foi muito ridicularizado por muita parte da sociedade, tá? Então ele passou por uns maus bocados aí também. Apesar de ser muito reconhecido pela comunidade científica, mas pela população em geral, ele passou a ser muito ridicularizado, tá? Bom, voltando no exemplo da girafa, só para vocês entenderem então como ocorria então esse processo de evolução segundo a teoria darwinista, tá? Então, olha só, agora o Darwin falava o seguinte: as girafas elas precisavam comer as folhas mais altas, né? Porque acabou as folhas mais baixas e a competição pelas folhas mais baixas, então era muito forte. E aí era vantagem de quem? De quem comia as folhas mais altas. Aí o que acontecia? As girafas que nasciam com o pescoço mais alto, elas tinham vantagens. E as girafas que nasciam com o pescoço curto não tinha essa vantagem. Então o que acontecia? Essas girafas de pescoço mais alto, elas conseguiam comer. E aí elas ficavam mais fortes, elas venciam numa batalha, numa disputa por território, numa disputa pela fêmea, tá? As fêmeas, você acha que ela ia escolher quem? A fêmea ela vai escolher uma girafa de pescoço curto para nascer um filho de pescoço curto e ele morrer? Não. Então as girafas acabavam fazendo uma seleção sexual, escolhendo machos com características mais vantajosas, que eram um pescoço mais comprido, tá? Consequentemente, o que aconteciam? Essas girafas de pescoço curto, que não conseguiriam comer, não conseguiriam se reproduzir, acabavam morrendo. E esses genes que transmitiam essa característica de pescoço curto acabavam morrendo com ele, sem se reproduzir. E as girafas de pescoço comprido, que obtinham sucesso reprodutivo, cruzavam com as girafas fêmeas, transmitiam seus genes de pescoço comprido, e assim, ao passar das gerações, o pescoço, essa característica, né, de pescoço comprido, ela foi ficando na população. Então, nós dizemos que essa, né, característica de pescoço comprido, ela surgiu na população por um acaso, né, por uma mutação em algum gene. E ela foi fixada na população graças ao sucesso dessa adaptação pela seleção natural. A seleção natural favoreceu essa adaptação, ela ficou na população e por reprodução ela foi mantida, tá? Então, ao longo das gerações, o pescoço da girafa ele aumentou, certo? Tudo bem? Entenderam por essa explicação da girafa qual foi, né, a explicação dada por Lamarck e qual seria a explicação dada por Darwin para esse exemplo, né? Bom, e agora? Agora nós temos que analisar a seguinte situação, tá? O Darwin ele falava que as características elas eram passadas para os descendentes, né? Então, com o passar das gerações, essas características elas iam sendo favoráveis, iam sendo passadas. Só que, se você lembrar que quem foi, né, o responsável por essa parte genética, quem foi responsável pelos estudos genéticos, os primeiros estudos genéticos foram conduzidos por esse cara aqui, ó, Gregor Johann Mendel, tá?
Ele nasceu lá em 1822 e faleceu em 1884. Até tem, né, uma certa proximidade das datas de nascimento de Darwin e de Mendel, tá? Só que o Darwin ele era inglês, né, o Darwin e o Wallace eram ingleses, e o Mendel, né, é austríaco. Então, não tinha como, né, os dois se encontrarem, os dois não se conheciam, né, era muito difícil a mobilidade naquela época, tá? Então, o que acontecia? O Mendel conduzia os estudos genéticos e o Darwin conduzia os estudos, né, evolutivos. Darwin não sabia dizer como que eram transmitidas essas características para os filhos. E Mendel não sabia dizer nada sobre evolução, tá? Então, se a gente, né, tivesse a oportunidade de juntar os resultados, né, desses dois grandes pesquisadores, nós teríamos o surgimento de uma terceira teoria evolutiva, que era uma teoria evolutiva que ele falava da seleção natural, né, que o meio ambiente selecionava as adaptações, e aí, pelos fundamentos, né, propostos por Mendel, a gente saberia como que ocorreria essa transmissão das características para os filhos, tá? Juntando essa teoria de Mendel e de Darwin, nós temos hoje a teoria, né, chamada de neodarwinismo, tá? Então, só para esclarecer essa parte do Mendel, né, muitas pessoas falam assim, bem que o Mendel podia ter conhecido Darwin naquela época, os dois terem trabalhado juntos. Foi por pouco, mas foi por muito pouco, gente, que os dois não se conheceram, tá? Depois de muito tempo, né, revirando, né, as anotações de Darwin, revirando o escritório dele depois que ele já faleceu, tá? Encontraram cartas endereçadas a Darwin, escritas por Mendel, contando os resultados que ele tinha, os estudos que ele tinha, tentando, né, marcar uma reunião para os dois se encontrarem, tá? Mas infelizmente, né, Darwin não teve esse tempo de encontrar, né, o Mendel e acabou falecendo antes disso, tá bom? Então foi por muito pouco que os dois não encontraram, né? O Mendel ficou sabendo dos estudos de Darwin e o Mendel então mandou, né, alguns resultados para o Darwin analisar, tá? Mas não deu tempo mesmo. Bom, então nasce agora a nossa terceira teoria, a teoria do neodarwinismo, também chamada como teoria sintética da evolução ou teoria moderna da evolução, que é a teoria que é aceita até hoje, tá? Bom, elas integram então as teorias propostas por Darwin e Wallace, né, que é a mesma teoria, juntamente com os resultados encontrados por Mendel sobre genética, né, sobre hereditariedade. Eu coloquei aqui, ó, reconhece como os principais fatores evolutivos a mutação, a recombinação gênica e a seleção natural, né? É uma complementação da teoria de Darwin em relação às fontes das variabilidades das populações, graças ao conhecimento do material hereditário dos estudos recentes da genética. Então, se a gente juntasse, né, a genética agora aqui de Mendel nas teorias evolutivas, nós saberíamos como que surge essa variação genética. Ela surge como? Através de recombinação dos genes ou então através de mutações, tá? Acontecem esses surgimentos, essas variações genéticas e surge uma característica nova. Se essa característica ela é vantajosa, por seleção natural, ela fica na população. Ou também por seleção natural, ela é eliminada da população, tá? E fala assim, mas quem criou a teoria neodarwinista? Não foi uma criação, não foi uma pessoa responsável, tá? E sim foi uma galera que, né, que pensou junto, foi o pensamento e colaboração de vários pesquisadores que, juntando as ideias, chegou-se à teoria moderna, tá? Então tivemos contribuições de gente muito importante aí na época, né? Para quem é estudante de biologia aí, sabe muito bem a importância de alguns nomes que nós temos por aí, né? Temos nomes importantes, ó, como Thomas Morgan, tá? Da, dos estudos cromossômicos, né? De distâncias de cromossomos, genes ligados. Fisher, né, que teve importância grande em genética populacional, tá? Temos vários por aí. Wright também, né, de genética populacional, Haldane, tá? Então temos caras muito importantes aí
né, nessa lista aí de pesquisadores que contribuíram para o neodarwinismo, ok? Então, gente, aqui só para ilustrar para vocês, né, aquela velha e conhecida frase que fala que o homem veio do macaco, tá? Não, o homem não veio do macaco, né? A evolução, nós sabemos hoje em dia que a evolução ela não é um mecanismo linear, em que uma espécie ela dá origem a outra espécie. Várias espécies, elas viveram ao mesmo tempo juntos, tá? Então a evolução, ela tende muito mais a ser o exemplo de um ramo de uma árvore, de um galho de uma árvore, do que, né, de uma linha reta. Então é errado a gente dizer que o homem ele veio do macaco, né? Porque se fosse assim, uma espécie teria que morrer para surgir a outra, e essa morre, aí surge outra, essa morre, surge essa outra, e essa morre, surge essa outra, e essa morre. Não. O que nós temos hoje em dia? Nós temos que o homem e o macaco, eles apresentam um ancestral em comum, tá? Então, se nós voltarmos na evolução aqui, ó, nós vamos ver que homens e chimpanzés apresentaram em determinado momento um ancestral em comum. Chimpanzés e homens apresentaram um ancestral com gorilas. Esses, por sua vez, com orangotango. Esses, por sua vez, com gibões, né? E assim por diante. Certo? Então, é errado dizer que o homem veio do macaco. O certo é o quê? O homem e o macaco apresentam um ancestral em comum. Tudo bem? No começo da aula, eu tinha falado para vocês que eu ia responder essa pergunta. O urso polar, ele é branco porque vive na neve? Ou então um urso polar, ele vive na neve porque é branco? Tá? Nós temos essas duas frases. Essas duas frases, elas são verdadeiras, segundo cada uma delas a sua, né, teoria evolutiva, tá? Segundo a teoria evolutiva, então, de Lamarck, a cor branca do urso, né, ela surgiu para quê? Para que ele possa se adaptar à condição da neve. Então, ele se esforçou para obter essa cor branca. Portanto, a letra A, ó, o urso polar, ele é branco porque vive na neve, quer dizer que ele se modificou para se adaptar ao ambiente branco da neve, tá? Portanto, seria uma teoria lamarquista. E a segunda frase, o urso polar vive na neve porque é branco, então ele já fala que o urso polar, ele é branco, ele nasceu branco. E ele vive melhor porque ele está num ambiente que é branco também. Portanto, ele nasceu com essa característica e essa característica trouxe vantagens para ele. Ela foi selecionada pelo meio ambiente. Portanto, é uma teoria darwinista. Ok, minha gente? Espero que tenha entendido esse conteúdo dessa aula, tá? Teve bastante história, né, misturada junto com teoria, mas é uma parte da nossa história, né, que conta um processo evolutivo, que é o processo que originou toda a nossa biodiversidade que nós temos até hoje, tá? Deixo um quadrinho aí para vocês, só para descontrair um pouquinho, sobre a diferença, né, da teoria aí do criacionismo para as teorias evolutivas que nós temos aí. Ok? Forte abraço para vocês, gente, e espero vocês numa próxima aula. Até mais.